Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e você bem sabe, todos os dias estamos a postos aqui nos estúdios da TVC Panorama, aqui no alto do Complexo Cristo Luz, para levar muita informação para você. E hoje um dia muito especial. Muito obrigado pela sua audiência. Sextou! Coisa boa, hein, gente? Sexta-feira, hoje dia 19 de junho de 2026, estamos vivendo ainda o nosso outono brasileiro, lembrando que o inverno começa oficialmente dia 21, é isso mesmo, dia 21 agora de junho começa oficialmente a estação do inverno, mas o frio já está intenso, tivemos aí temperaturas batendo o recorde, né, de mínimas em Urupema, tivemos 7 graus na manhã de ontem, doutora Débora já está por aqui também, 7 graus abaixo de zero, sabe o que é isso? É muito frio, gente, meu Deus do céu. São Joaquim com 4 graus abaixo de zero, ou seja, a Serra Catarinense aí proporcionando, né, para quem gosta de muita neve, de muito frio, de muito, né, passar frio mesmo, vai lá para a Serra Gaúcha, para a Serra Catarinense e você vai desfrutar aí de momentos agradáveis, né, para quem gosta realmente do frio. Vamos juntos nessa super sexta-feira, vamos mostrar como é que tá o nosso dia, bacana demais, uma manhã nublada, podemos dizer, o sol já está ensaiando em sair, né? Então, lá ao fundo do nosso Atlântico, aqui os nossos edifícios da nossa Dubai brasileira, como é conhecida, Balneário Camboriú, e aqui no alto do Cristo Luz, nós vamos juntos com muita energia positiva nessa manhã de sexta-feira, para você que está em casa, dona de casa, amigo trabalhador, para você comerciantes, para vocês que sintonizam no canal 11.1 da TV aberta aqui na nossa região, sejam bem-vindos a partir de agora. Muita informação hoje, direito condominial com a doutora Débora Nunes Kamarowski, já por aqui nos estúdios da TVC Panorama. Olha, gente, você pode nos acompanhar também nas cidades de Tijucas, Palhoça, São José, a nossa capital Florianópolis, no canal 14.1 da TV aberta. E nós vamos juntos, é claro, com Elson Prado Cabeleireiro, o nosso cabeleireiro. Fica ali na rua Monte Sotária, número 319, no bairro Monte Alegre, o Elson, que atende, só marcar o horário com ele para você ficar com o cabelo lindo demais, como as nossas modelos aí no comercial do Elson Prado Cabeleireiro. Ele atende também pelo 4799252, ou melhor, 479-952-0260. 479-952-0260. Elson Prado Cabeleireiro, ele que é especialista em alongamento, mega hair, tinturas e muito mais. E também é cabeleireiro unissex. Portanto, o homem pode ir lá também cortar o cabelo, né, deixar a barba e o cabelinho na régua, tudo certinho para enfrentar o dia a dia. Abração para o Elson, sempre ligadinho com a gente. E quero falar também de Autoescola Camboriú, para você que vai tirar a sua primeira habilitação, vai se instruir, vai ter aulas com os melhores instrutores. E os melhores instrutores estão na Autoescola Camboriú, ali no bairro Monte Alegre e também no centro, ali no bairro Monte Alegre, na rua Monte Agulhas Negras, número 887, telefone 47-3264-2025, 3264-2025. E também a Autoescola do Centro, ali na Oscar Vieira, telefone da galera lá para você bater um papo, agendar o seu horário para você começar a fazer a sua habilitação, é o 47-3224 50, ou melhor, 3224-2511, 3224-2511 é a Autoescola Camboriú, ali na Oscar Vieira, no centro de Camboriú. E também junto com a gente a Autoescola Clóvis, ali na rua Israel, número 140, no bairro das Nações, telefone 3268-0068, 3268-0068 é a Autoescola Clóvis, no bairro das Nações. E se deu algum problema na documentação do seu veículo, você não consegue resolver, você tem que levar até o despachante Camboriú, que fica anexo à Autoescola Camboriú, ali no bairro Monte Alegre, viu, gente? É bem fácil, ali na Monte Agulhas Negras, número 887. O telefone do pessoal do despachante Camboriú é o 479-9208-2712, 99208-2712. Despachante Camboriú estão preparados para ajudar a resolver os problemas na documentação do seu veículo. E precisou de gás ou água com aquela rapidez que não dá para esperar? É com Tonho, Disque Gás e Água, que fica ali na rua Monte Olivares, número 727, no bairro Monte Alegre, em Camboriú.
faça como o casal aí, o Laranjinha, né? Não deixe faltar gás aí na sua cozinha. Precisou de gás rápido que entrega ali, geralmente está sempre terminando o gás no meio-dia, né? A hora que a dona de casa está fazendo a alimentação. Então, já tira um print na tela, inclusive, os telefones do Tonho Disque Gás e Água. No final do mês agora estaremos sorteando uma carga, uma bombona de água completa e o Tonho vai entregar aí na sua residência. Tá certo? Tonho Disque Gás e Água, o mais rápido da cidade de Camboriú e atende toda a nossa região. Muito bem, gente, sexta-feira, dia maravilhoso, vamos juntos. Hoje, a doutora Débora Nunes Kamarowski, mas antes quero perguntar para a Amandinha qual é a curiosidade desta sexta-feira. Bom dia, Amandinha. Bom dia, Dilson! Sextou! E hoje, sexta-feira, dia 19 de junho, eu trouxe algumas curiosidades para você e para o pessoal de casa. Em 1846 foi realizado o primeiro jogo oficial de beisebol, com regras próximas das utilizadas atualmente. Em um dia 19 de junho, nasceu Blaise Pascal, cujos estudos influenciaram a matemática, a física e a informática moderna. E por último, você sabia que os girassóis jovens acompanham o movimento do Sol ao longo do dia? Olha que interessante. Lembrando que de segunda a sexta-feira a Mandinha está junto com a gente aqui, né, trazendo as curiosidades do dia. 10h37, agora sim, tela cheia para a nossa convidada. Aliás, doutora Débora, vou mostrar aqui também, a doutora que gosta de descontração, que eu sei. Vamos mostrar as atrações ali no Cantinho da Rose, a partir de hoje, sexta-feira, em ritmo de jogo da seleção brasileira, viu, gente? Dá uma olhadinha, é o Esquenta no Cantinho da Rose. Vai ter pinhão, quentão, pipoca, vai reunir toda a galera ali do bairro Monte Alegre, lá no Cantinho da Rose, hoje, sexta-feira, a partir das 19 horas, para o grande jogo, né? Brasil e Haiti. E também no sabadão tem o Flashback Junino. Para quem gosta de flashback, vai ter também quentão, pinhão e muitas outras guloseimas ali no Cantinho da Rose. E no domingo, para fechar, todas, Cleiton e Stefano, vão tocar e agitar a galera ali no Cantinho da Rose. Grande abraço para a Rose, minha amigona aí, sempre trazendo grandes atrações ali no Cantinho. Olha, doutora Débora Nunes Kamarowski, agora sim, tela cheia. Um prazer recebê-la nesta sexta-feira, fechando a semana, doutora, e com a expectativa aí do jogaço, digamos assim, que vai ser Brasil e Haiti. Como é que a doutora está esperando? Bom dia, doutora, tudo certo? Bom dia, Dilson. Bom dia a todo o público catarinense que está ligado com a gente hoje para entender um pouquinho mais de direito condominial e também, né, tirar suas dúvidas e se preparar pronto para comemorar no condomínio hoje, sem fazer muito barulho e incomodar os vizinhos do jogo, hein? É verdade, um dos assuntos vai ser o barulho no condomínio, no apartamento. Mas antes das perguntas, eu quero perguntar para a doutora, eu sei que a doutora é uma esportista de primeira, né? Nas corridas aí com grandes resultados. Como é que está esperando o jogo da seleção hoje, doutora, contra o Haiti? Tem que ganhar ou ganhar, não é? É, só tem uma resposta, vai ser vencedor. No mínimo aí um 2-0. Olha, 2-0, que legal, hein? Eu já estou esperando um pouquinho mais, hein? O nosso cinegrafista mostrou o sinal também 2-0, é isso? 2-0 já veio caracterizado, hein? Pena que as câmeras não mostram, né? Camiseta da seleção brasileira, já passei ali pelo Cristo Luz, ali tem 2 telão enorme, então para quem fazer o convite também, para quem quer assistir o jogo da seleção logo mais, né, às 8h30 da noite, vem para o Cristo Luz. Foi preparado toda uma estrutura especial com 2 telões enormes para comportar todo mundo que vem aqui nesse mirante, né, nessa vista maravilhosa que é o Complexo Cristo Luz. Em relação ao resultado, eu já espero um pouco mais, viu, doutor? Eu acho que o Brasil vai meter aí uns 3-0, eu acredito. Até porque o Brasil que acabou ensinando o Haiti a jogar futebol, doutora. Se a doutora não sabe essa informação, o Brasil colaborou e muito ao longo da história com os haitianos em aprender as técnicas, o futebol mesmo. O brasileiro tem boa parte, né, da sua essência e de ensinamentos ao povo haitiano, aos atletas haitianos, né? Vários jogadores estiveram lá, inclusive na guerra que teve ali no Haiti, o Brasil comandou, né, todas as forças de segurança, forças armadas comandaram ali a apaziguar. O Brasil foi um exército da paz, que foi para apaziguar o país e, consequentemente, a seleção brasileira, após ter todo esse conflito lá no Haiti,
A seleção foi fazer um jogo lá e meteram 6-0 no Haiti e eles aplaudiram a seleção brasileira, só para ter uma ideia, doutor. Então, por isso que eu acho que o Brasil hoje tem tudo para fazer um bom resultado e é o que o brasileiro está esperando, né, doutor? Sim, então vai ser uma festa boa, né? Não podemos deixar os alunos superarem o mestre. Vamos lá, Brasil. No mínimo 3 aí que o Adilson pediu, hein? Eu acho que vai dar uns 3-0, com certeza. Vamos lá, 10h41, hoje de Direito Condominial, doutora Débora Nunes Kamarowski, você pode participar com a gente, 3360-1101. Vamos lá, já tem pré-perguntas aqui para a doutora. Bom dia, doutora. A assembleia no meu condomínio foi virtual, doutora, e o edital de convocação de prazo para apresentar a procuração, pode isso, doutora, ser virtual? Eu acredito que não tem problema nenhum, né, doutora, quanto a isso, né? Existe, Edilson, muitos questionamentos sobre o prazo para apresentar a procuração. Mas se o teu edital de publicação deu um prazo para que ela apresente, isso quer trazer mais segurança para a Assembleia. Por quê? Porque com prazo estabelecido lá no edital, a tua gestão consegue verificar se essa pessoa está adimplente, realmente pode votar, se a pessoa que deu a procuração realmente é um proprietário. Então, eu não vejo impedimento nenhum de ser estabelecido um prazo para apresentar a procuração. Assim, não tem prejuízo na votação. Mas, é claro, você tem que lembrar que o edital ele tem que ser publicado muito tempo antes, atendendo os prazos do regimento interno à convenção. Assim, todos os condôminos têm tempo hábil para verificar as condições e atender elas antes da Assembleia. Eu não vejo forma de invalidar isso não, está correto. Muito bem, doutora. Vamos lá com a participação na tela no programa Hora do Povo. Vamos ver a pergunta do nosso telespectador na manhã desta segunda-feira. Viviane, obrigado pela companhia. Doutora, quando falamos de Airbnb, o condomínio pode estabelecer o número mínimo de diárias para ter esta alocação, doutora? Pode sim, Adilson. O condomínio ele pode fazer um mínimo de diárias, desde que essa decisão não seja algo autoritário do síndico. Ela tem que ser uma decisão onde todos têm conhecimento, decidam juntos na Assembleia e façam a alteração do regimento interno, né? Atendendo ao quórum específico para isso. Veja, a gente está com uma discussão muito grande sobre o Airbnb e essa limitação provavelmente deve ser relacionada a isso e também à questão de segurança. Quando a gente tem um número de diárias menor, tem uma rotatividade muito maior nos condomínios. Claro que quando a gente fala aqui de um condomínio do litoral, como Balneário Camboriú, que recebe turistas para passar o final de semana, 5 diárias acaba limitando um pouco o acesso a essas unidades. Mas, como eu falei, o condomínio é de todos. E se a decisão for de todos, ela tem que ser cumprida pelos proprietários de Airbnb também. Perfeito, doutora. 10h44. Vamos lá trazendo mais perguntas na manhã desta sexta-feira em relação a direito condominial. Bom dia, doutora. O síndico, doutora, pode entrar no meu apartamento a hora que ele quiser para fazer vistoria? Como é que funciona essa questão aí, doutor? Então, o síndico, Adilson, ele pelo Código Civil, ele tem o direito e o dever de adentrar nas áreas privativas dos apartamentos para verificar se tem algum problema relacionado à construção ou se você vai fazer uma obra que pode prejudicar a salubridade e segurança do condomínio. Mas, claro, que não pode, né, bater na sua porta e falar, vou entrar agora. Tudo isso tem que ser avisado com antecedência, tem que ser ajustado uma data com o proprietário para que essa vistoria aconteça, para que ele possa estar presente e que também não vá prejudicar o dia a dia dessa residência. Mas a gente não precisa estender isso muito também. Tem que entender que morar em condomínio exige também esse tipo de vistoria. E é uma questão de segurança para você também e para a tua família. Com certeza absoluta. Vamos lá fazendo mais perguntas na tela do programa Hora do Povo, a participação do nosso telespectador nesta sexta-feira, onde quer que você esteja. Muito bom dia, obrigado pela participação. A Sheila. Bom dia, doutora. Estou inadimplente e quero fazer um acordo extrajudicial. Quais os riscos que esse acordo pode me trazer, doutora? É a pergunta do nosso telespectador. Sheila, eu acredito que um acordo extrajudicial para você, ela traz muito mais benefícios do que prejuízos. Porque se a gente esperar uma demanda judicial, você vai ter que pagar os mesmos valores que vão estar te cobrando extrajudicialmente,
mais as custas do processo e honorários sucumbenciais lá que são determinados, tá? Além de você ter que contratar um advogado aí para te auxiliar. Quando você faz um acordo extrajudicial, acho que o que você tem que ter maior atenção, já que não é um juiz que vai verificar o cálculo e determinar o pagamento, né, um perito judicial, é com o cálculo. Você tem que verificar se o valor que está sendo cobrado, ele se refere exatamente ao que é devido, aplicando as correções, juros e multas que são determinados em lei. E também é legal a cobrança dos honorários advocatícios. Aí, esse valor ele varia, de acordo com o que foi combinado com o seu condomínio contratualmente ou com a empresa de cobrança que está fazendo essa cobrança através de um advogado. Então, é importante ter alguém para te auxiliar no cálculo, para você não fazer um acordo e pagar mais do que é o devido. Eu acho que é o único empecilho ali que você tem que cuidar, mas vale muito mais fazer extrajudicial do que judicial, tá, Sheila? Sempre é bom o acordo, né, doutora? Para não ter mais dor de cabeça, não estender mais a questão ali do processo. Quer dizer, evita um monte de situações, né, doutora? Evita, Dilson. E além do mais, a gente consegue fazer um parcelamento maior quando a gente faz um acordo extrajudicial, né? Geralmente o condomínio é mais flexível, porque ele já não teve tantas despesas para fazer essa cobrança. Agora, quando vai para a esfera judicial, a gente se limita ao que está descrito lá no CPC, que é uma entrada de 30% e no máximo 6 vezes. E às vezes as dívidas de condomínio são muito altas e esse tipo de parcelamento não atende ao que o condomínio precisa. Além do que a gente tem que lembrar, quando você faz um acordo assim, você vai pagar as parcelas que já se venceram, mas não pode esquecer de pagar a taxa mensal do condomínio também. Então acaba acumulando duas. Então tem que ter atenção com isso também. Tem que cuidar para não virar uma bola de neve, né, doutora? Vamos lá, 10h47, dá tempo de fazer mais uma pergunta ainda antes do nosso intervalo comercial. Bom dia, doutora. Eu vi que tem uma lei, doutora, que não pode ser cobrado o boleto bancário do devedor. É verdade isso, doutora, ou não? Não é verdade, não. Então, assim, primeiro, teve uma decisão lá atrás do judiciário dizendo que essa cobrança do boleto, ela era ilegal. Mas ela era relacionada a relações de consumo, o que não se aplica no condomínio, porque condômino e condomínio não tem essa relação de consumo. Então, já não se aplicaria aos boletos da taxa de condomínio. E, afinal de contas, o condomínio não tem fins lucrativos, né? Se ele tem que pagar esse boleto para o banco, ele tem que repassar essa despesa para você. E agora, para as relações de consumo, já alertando vocês também, essa decisão foi derrubada já há muito tempo atrás. E os boletos podem ser cobrados em todas as relações que exista essa modalidade de cobrança. 10h49, doutora, nós vamos rapidinho ao nosso primeiro intervalo comercial em nome de Tonho Disque Gás e Água. Precisou de gás ou de água, você já sabe, né? Com Tonho Disque Gás e Água, tendo toda a nossa região de Camboriú e também de Balneário Camboriú. E também quer tirar a sua primeira habilitação, CNH, primeira ou adição de categoria ou categoria D, é com os melhores. E os melhores são a Alta Escola Camboriú, ali no bairro Monte Alegre, a Alta Escola Camboriú Centro e também a Alta Escola Clóvis com a gente aqui na nossa programação. 10h49, rapidinho, já voltamos, é o Instante Só. Voltamos ao vivo com o nosso programa A Hora do Povo, aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, em Balneário Camboriú, para todo o nosso litoral catarinense. Estava conversando com a doutora nos bastidores, no intervalo, sobre o jogo importante, para a seleção brasileira, até para definir, primeiro ou segundo do grupo, que se terminar em primeiro do Grupo Brasil, aplicando uma goleada, termina em primeiro, vai pegar o segundo do Grupo B, por exemplo, na próxima fase, e pode pegar uma equipe teoricamente mais fraca. Se for em segundo lugar, se classificando em segundo, pode pegar uma seleção mais forte. Mas vamos jogar isso daqui para o condomínio. O que acontece? Doutora, época de Copa do Mundo, como é que é a questão do barulho? Vamos falar porque a galera em condomínio também torce para a seleção e faz muito barulho. O que pode e não pode, doutora, no condomínio? Não pode extrapolar, digamos assim, muita barulheira vai incomodar e vai dar problema, doutora? Mas a pessoa às vezes acaba escapando um pouquinho do bom senso ali, extrapolando, não é? É mesmo. Hoje o Adilson estava me contando que o jogo começa 9h30, né? Isso. Estamos ali pertinho das 10 horas, que a gente fala que inicia o horário do silêncio absoluto. Então, assim, as regras de convivência do condomínio continuam valendo. Se o seu condomínio não estabeleceu com antecedência
a liberdade de se estender um pouquinho mais, a questão do barulho, do grito de cada gol que vai sair, segundo o Adilson, vai ser no mínimo 3. Você pode, sim, ser penalizado por extrapolar esses limites sonoros aí e atrapalhar teu vizinho, que pode não gostar de futebol e não estar assistindo. É muito triste, mas infelizmente vocês vão ter que ajustar isso com o síndico. E o que eu e o Adilson sempre falamos aqui, de repente, se seu vizinho não gosta de futebol, dá uma conversada com ele. Explica que você vai receber umas pessoas em casa, que se sair um gol vai ter uma comemoração, às vezes até usar aquela famosa vuvuzela, né? Mas tem que entender que ele vai estar no direito de reclamar. Imagina a vuvuzela 10 horas da noite, doutora. É complicado, não é? Mas e se sair 3 gols? Quem que não vai querer comemorar, Hoje né? vai ser uma noite atípica, né, doutora? Que, infelizmente, os moradores vão ter que ter bom senso, né? Vão ter que ter bom senso, tanto do lado de quem vai comemorar e do lado também de quem não quer barulho, porque é um momento diferente, é um momento comemorativo, onde toda a nação está reunida para comemorar a nossa seleção. Então precisa entender um pouquinho e ser um pouco tolerante. Mas é o que eu falei, Adilson, multa pode existir se os barulhos forem extrapolados e se não tiver nada determinado antes em alguma assembleia. E mais uma coisa que precisa ficar atento, Adilson, aproveitando esse gancho, é a questão das bandeiras, gente. É muito legal a gente verdade, expor né, a nossa bandeira do nosso país aí, né? Comemorar, vibrar por ele. Mas a gente está falando de fachada de condomínio. E se o teu condomínio não liberou, a bandeirinha para fora não pode também, tá? Pode o síndico dar multa, porque é alteração de fachada. E se liberou, doutora, a bandeira, né? A maioria dos condomínios, de repente, possa colocar sua bandeira na sacada, mas é aquela bandeira tamanho pequeno, né, doutora? Não aquela que vai cobrir a frente da sacada de baixo, por exemplo, né? Exatamente, Adilson, bem lembrado. A bandeira tem que ser num tamanho que não vai interferir na utilização da área do teu vizinho, né? E, por favor, bandeira do Brasil, não vamos colocar de outro time também. E cuidar o tamanho da bandeira, porque os brasileiros são meio exagerados também, né, doutora? Vamos com a participação do telespectador na tela do programa Hora do Povo, nessa manhã de sexta-feira. Vamos ver quem está com a gente. Carolina, muito obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. Sou síndica moradora. Como faz para tirar um membro do conselho que me confronta, doutora? Ai, ai, ai. Essas Difícil. Divergências é complicado, né? Complicado, ainda mais quando a gente está falando ali da gestão, né, do condomínio. Mas a gestão é do síndico, não é do conselho. De qualquer forma, o Código Civil ele traz regras específicas para a destituição do síndico. Não fala nada sobre conselho, mas isso não quer dizer que você pode simplesmente tirar ele do cargo, Carolina. Você precisa utilizar os mesmos meios que levaram à eleição dele para a retirada dele. Qual seja, levar para a Assembleia o porquê que você quer substituir esse membro do conselho e ver se os moradores coadunam com a tua ideia. Se eles estiverem a favor, vocês elegem nessa Assembleia um novo conselheiro para te auxiliar, mas não pode de maneira autônoma tirar ele dessa função de verificar os livros. Muito bem, vamos seguindo em frente, 10h56, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Meu condomínio vai fazer pintura e lavação da fachada, doutora. Sou obrigada a tirar a rede de proteção da sacada, tenho crianças e a segurança delas fica em risco. Assunto importantíssimo, Adilson. A gente sempre fala que a redinha de segurança, ela se sobrepõe à questão estética, porque a gente está falando de segurança, segurança das pessoas, segurança dos pets, a gente está falando de vida. Então, mesmo que fique não tão bonito, é liberado colocar essas redinhas, seguindo os padrões ali que o condomínio estabelece. Agora, quando a gente vai falar de lavação e pintura da fachada, não é só estética, nós estamos falando de manutenção, que vai trazer a solidez e segurança dessa edificação. Vai verificar trincas, vai verificar as necessidades dessa estrutura. Então, esse direito da coletividade, ele se sobrepõe ao interesse de particular. E você precisa, sim, tirar a sua redinha, mesmo que de forma temporária, para que essa obra possa ser realizada e manter o condomínio seguro com a edificação. O que eu recomendo nos meus condomínios? Que quando for tratada da obra, da lavação e pintura da fachada, lá na Assembleia, que vocês já tragam esse assunto da redinha de proteção, porque todo condomínio tem. Estabelecer ali quem que vai tirar a rede,
Quem que vai colocar? Se vão contratar uma empresa, a responsabilidade fica para quem? Assim, todo mundo já fica ciente desde a assembleia que vai ser retirado. Agora, quando estiver perto da obra acontecer no bloco, que precisa tirar a redinha, solta uma circular, explicando o cronograma de execução de obra, exemplificando como vai acontecer e por quanto tempo essa redinha vai ficar ausente. E daí o proprietário vai ter que se programar, ter uma atenção um pouco mais cuidadosa com os filhos, com o pet, porque essa redinha vai ficar ausente por um período. Quem vai determinar isso vai ser a empresa em conjunto com o condomínio, mas vai ter que tirar, infelizmente. Perfeito, doutora Débora. Vamos lá, vamos trazendo mais perguntas. Bom dia, doutora. No meu condomínio tem um lavacar de uso de todos, mas o barulho tem me incomodado o meu sossego, doutora. Não tem nenhuma regra ou informação do regimento interno. O que fazer nesses casos, doutora? Bem atípico, né? Um lavacar num condomínio, mas é bacana para os moradores usarem. De qualquer forma, se não tem nada no regimento interno, eu acredito que essa área tenha sido criada sem a devida aprovação e sem a devida constituição. Porque assim, quando a gente compra um apartamento do lado de um parquinho, até já falei isso com vocês aqui, você já sabe que comprou um apartamento do lado do parquinho que vai ter barulhos inerentes a essa atividade. Agora, quando você compra um apartamento e depois de algum tempo colocam do lado do seu apartamento um lavacar e esse barulho está te incomodando, ele tem que seguir as regras de constituição desse espaço. Passar o assunto por assembleia, quórum específico para isso e regras no regimento interno. Eu acredito que, como não consta no teu regimento interno, foi criado irregularmente. E você pode exigir do síndico regularizar essa área, estabelecer procedimentos corretos relacionados ao barulho e utilização do espaço, que você está no teu direito, sim. Muito bem, doutora Débora Nunes Camaroschi, hoje ao vivo com a gente nessa sexta-feira, fechando a semana aqui no programa A Hora do Povo. Nós vamos rapidinho para o nosso intervalo começar, voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. É o Instante Só. Voltamos ao vivo com o nosso último bloco do programa A Hora do Povo desta sexta-feira. Já quero desejar para você uma ótima sexta-feira. Aproveite bem o seu dia, né? O seu almoço, a sua tarde. Se prepare para o jogão da seleção, porque esse jogo vai dar o que falar. Será que o Neymar vai jogar ou será que não? Doutor, você acha que o Neymar vai entrar em campo hoje ou vai ficar no banco ainda? Eu não sei, mas eu queria, né? Tá todo mundo esperando ele aparecer e fazer aquele jogão pra gente. Ainda mais que vai ter bastante gol, podia ser uns dele, né? Todo mundo está apostando, mas eu acho que o Neymar não vai entrar não, viu? Eu acho que ele vai ficar indo para o terceiro jogo, pelo que os críticos, a gente está acompanhando aí os críticos do futebol, né? Os comentaristas estão falando que o Neymar ainda não joga nesse jogo contra o Haiti. Que pena, né? Iria ser uma atração à parte, com certeza. E o Brasil está precisando dele lá na frente, hein? Tá saindo gol. Todas as equipes estão fazendo gols, menos o jogo da seleção, que foi 1-1, empataram apenas, né? Vamos aqui, tem mais perguntas sobre direito condominial para a doutora Débora Nunes Camaroschi. Bom dia, doutora. Vamos fazer uma cobertura, doutora, nas garagens do meu condomínio. Minhas dúvidas são, precisa a aprovação de todos ou precisa fazer alguma assembleia geral, doutora? Olha, Dilson, quando a gente vai falar em cobertura de garagem, muita gente entende que se trata de fachada, porque muda a estética do condomínio. Mas eu sempre encaro como uma obra útil, de utilização da coisa, para a gente conseguir reduzir essa aprovação aí para 2/3. Mas precisa passar por assembleia, sim. Precisa passar por assembleia para estabelecer um padrão, para atingir um quórum determinado por lei. E, independente se for área comum de uso privado ou área privativa, essa obra ela tem que ser custeada por cada proprietário da garagem. Não é uma responsabilidade do condomínio, tá? Isso é bem importante. Muito bem, vamos seguir em frente, trazendo mais perguntas para a doutora Débora. Bom dia, doutora. A vizinha do lado, doutora, só coloca música alta, porém, quando a gente ouve a música dela e ela reclama, né, que não está alto. O que fazer nesses casos, doutora? Está tendo um atrito ali, né? É difícil a questão do barulho em condomínio, o que mais incomoda a todas as gestões e também os moradores. Mas o direito de vizinhança ele deve ser resolvido entre os moradores. E é a melhor forma. Adianta você passar para o síndico e ele aplicar uma multa. Aí essa moradora vai lá, fala para o síndico e ele aplica outra multa. Vai criar mais indisposição. Então, eu acho que assim, às vezes falta uma pequena comunicação. Você sabe que a tua vizinha gosta de música alta. Então, é sinal que
o problema não é a altura da música, de repente é o horário que você está ouvindo, que coincide exatamente com o momento que ela precisa de um pouco mais de silêncio. Então conversa com ela, faz esse ajuste, que é muito melhor do que qualquer aplicação de penalidade. Verdade, às vezes conversando, né, já se acerta por ali, fica tudo certo. Vamos trazendo mais perguntas. Bom dia, doutora. A piscina do meu condomínio, doutora, tem identificação facial para a entrada, mas não liberaram para os inquilinos. Está correto, doutora? Ai, 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 correto não, está super errado. O inquilino, ele se iguala ao proprietário a partir do momento que ele entra no condomínio. Essa igualdade que eu digo é em relação à utilização das áreas comuns. Ele pode utilizar todos os espaços de forma igualitária. E se o condomínio estiver tolhindo esse direito, ele pode sofrer ainda um processo e gerar despesas, tá? A punição para, vamos dizer, se esse inquilino está inadimplente, não é a restrição de utilização de espaços de lazer, tá? Tem meios corretos para cobrar isso. Seja inquilino, seja proprietário, ninguém pode ser privado de utilizar as áreas comuns se ele era morador do condomínio. Vamos lá então, doutora Débora tem mais perguntas. Bom dia, doutora. O condomínio com caixa ruim, doutora, posso tirar dinheiro do fundo de pintura para pagar as contas ordinárias, doutora? Complicado, né? A gente sempre tem essa ânsia de resolver o problema do condomínio, sabendo que tem o dinheiro ali, né, que você pode movimentar, mas como esse fundo foi instituído com uma destinação específica, assim como o fundo de reserva, você não pode mexer nele antes de falar com os outros moradores. Por que eu te digo isso? É uma preservação muito mais do síndico do que o resto da comunidade. Quando faltar dinheiro lá no final, eles vão questionar o síndico aonde está esse dinheiro e quem autorizou ele pagar as contas. Então, a minha orientação para preservar a tua gestão é fazer o quê? Mesmo que atrase umas contas nesse mês ou deixe de pagar alguma, passa pela Assembleia e decide com ela a melhor forma de utilização desse fundo, ou uma chamada de capital, ou um ajuste na previsão orçamentária para aumentar o valor da taxa condominial, porque senão quem vai sofrer a maior consequência dessa manipulação sem passar por Assembleia é o síndico e não os moradores. Vamos trazendo as últimas perguntas desse quadro sobre direito condominial com a doutora Débora Nunes Kamarowski. Bom dia, doutora. O síndico pode proibir a entrada de visitantes que já causaram BO, doutora, no condomínio, porque os parentes sempre estão deixando entrar. Difícil essa situação e acontece com muita frequência nos condomínios, né? Porque a gente sabe que tem visitante que incomoda muito mais que vizinho barulhento, mas a gente não pode impedir ele de entrar, não. Cada proprietário é responsável, cada condômino, né? Porque a gente tem os inquilinos ali também, são responsáveis pela entrada dos seus visitantes. E ele causando problemas ali dentro, você vai acionar o proprietário. Mas se você não tiver uma determinação judicial ou uma determinação da delegacia para impedir a entrada dele, essa restrição pode trazer também um prejuízo para o condomínio. Então, deixa ele entrar, monitore a entrada e aciona o proprietário. Perfeito. Dá tempo de mais uma pergunta? Vamos lá, doutora. Essa aqui, então. Bom dia, doutora. Minha filha não mora comigo, mas vem todo dia almoçar e estaciona na vaga de visitante. Pode, doutora? Ah, já sei até qual é a reclamação desse condomínio, dizendo que ela não pode usar a vaga de visitante, que ela tem que usar a sua vaga de garagem. Mas está errado, tá? Se ela não mora com você, ela não é condômina. Então, mesmo que ela te visite todos os dias durante o almoço, aproveita com ela e deixa o carro na vaga de visitante, que é seu direito, sim. E se o síndico te incomodar, pode procurar alguém para te defender, porque ninguém vai tirar o teu direito de almoçar com a filha e usar a vaga de visitante. Perfeito. 11 horas e 9 minutos agora. Obrigado, doutora. Vou agradecendo mais uma vez sua vinda aqui no programa toda sexta-feira, junto com a gente, fechando a semana. Obrigada, Dilson. Obrigada a todos os telespectadores por mais essa sexta-feira magnífica. E vamos todos juntos hoje torcer pelo Brasil. Vamos todos juntos, que dê Brasil, né? Para ficar bom para todos os brasileiros, né? E para, né, aquela alegria de ver a seleção brasileira vencer novamente. Primeiro jogo, empate, né? Agora podemos ganhar e de goleada seria uma ótima, com certeza. Vamos embora então? Tá chegando Fábio Ismani e o Muito Mais. Depois tem Saúl Carvalho com o TVC News. Valeu? Eu volto na segunda-feira aqui na TVC Panorama. Tchau, tchau.